Olá pessoal, domingo, né? Final de semana, família já em casa, todo mundo brincou, se divertiu, almoçou fora, jantou também muito bem. Não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho com leite, e em especial com muitas informações, que é o que nós temos aqui na TV Meio, no programa Café com Leite. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o movimento da consciência negra, e o meu convidado é o advogado, doutorando, Dr. José Inácio Lopes. Primeiro, muito obrigado aí por você aceitar tomar um cafezinho comigo, um final de domingo, para a gente bater um papo aqui e aprender cada vez mais. Seja muito bem-vindo, é uma honra, seja bem-vindo. Obrigado, Leite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Você tem dado oportunidade para que a gente consiga debater de forma consciente, sem vieses emotivos, o tema racismo, o movimento da consciência negra e todos esses debates que trazem à sociedade melhores conhecimentos sobre os movimentos das minorias. Você enxerga, eu vou lhe tratar como você, doutor, mas dado a nossa amizade, eu vou tratá-lo como você, com todo respeito. Me diga uma coisa, ao longo desses últimos anos, você vem observando a ascensão desse movimento nas benesses, nos benefícios da comunidade negra? Houve um processo de evolução, não na proposta e na proporção que a gente queria. Existem metas que foram estabelecidas no país por organizações como o CNJ, por exemplo, que não foram alcançadas. Mas os resultados das últimas eleições, 2022 e 2024, trouxe uma demonstração de um pequeno avanço na presença do negro nas instituições públicas do país e também nas instituições privadas. Repito, não é ainda o que deveria ser, considerando o número populacional do país e considerando que o último censo trouxe que nós somos 56% da população. 56%? 56% da população brasileira é negra. Aí eis a questão onde estão, né? E aí a nossa representatividade nas instituições públicas e privadas é muito inferior a isso. Na política nós somos em média 10%. Nós temos 10% de representatividade. No judiciário a gente tem 14%. Então é um número muito inferior a uma população que é maioria. É mais de 50%, né? Tem razão. Mas, de qualquer forma, essa luta, que é uma luta constante, né? Vem avançando a cada dia, né? Eu venho observando que vem crescendo ao longo do tempo, né? Com novas conquistas. Me diga uma coisa, as leis existentes em nosso Brasil hoje, são todas atendidas? Não, Leite, posso dizer para você que está longe das leis brasileiras conseguir atender a demanda do movimento negro. Primeiro porque... Você não precisa criar novas leis. Não precisa. As leis que nós temos, elas são suficientes para atender às perspectivas da forma como elas foram criadas. Na verdade, há um problema cultural que precisa ser resolvido para que essas leis se tornem mais efetivas. Faz tempo que a gente tem a lei que torna obrigatório o ensino de cultura afro dentro das escolas, mas na prática não funciona. E aí, se na prática, dentro das escolas, isso não funciona, leis que combatem o racismo, leis que protegem o cidadão brasileiro preto de sofrer racismo, acaba não funcionando, porque o racismo vai acontecer ou de forma intencional ou por falta de conhecimento. Diga-se de passagem, se essa lei tivesse em vigor nas escolas, aquelas crianças já estavam adultas hoje
E a coisa já seria bem outra. O processo educacional é interessante. Se ele é construído da base, naturalmente, aquela estrutura da base que passou pelo processo de alfabetização do tema, que tomou conhecimento do tema, que conheceu a linguagem, ela, na verdade, ela se torna um militante. Ela passa a combater porque tem conhecimento. Quando eu iniciei o meu mestrado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, eu tinha colegas que não tinham consciência de que o Brasil é um país racista. Ainda tinha? Você veja, professores, sala de mestrado, que não tinham consciência de que o Brasil é um país racista. Porque o racismo no Brasil ele é muito velado. Ele acontece de forma muito sutil, quase que imperceptível. E, a não ser atitudes muito agressivas, como, por exemplo, chamar um jogador de futebol de macaco. Aí não tem dificuldade de se entender que aí tem um ato racista. Mas existem, na nossa linguagem, na língua portuguesa, existem termos que foram construídos para fomentar o racismo e que o brasileiro sequer sabe que isso é um ato racista. Né? E diga-se de passagem, aí eu volto para a base da educação, né? Esse era o lugar onde deveria ser debatido, Exatamente, onde deve ser desconstruído essa ideia de desumanização que foi feita ao longo de 300 anos de escravidão. Então, a grande falha brasileira é em não investir num processo educacional que combata o racismo. E aí, por não fazer, acaba que as leis que tem para proteger, para garantir o nosso direito de não sofrer preconceito e nem racismo, não funcionam tão bem. E aí eu posso até lhe trazer, porque nós estamos falando de educação, agora, dia 16, aconteceu um fato dentro da estrutura educacional, onde alunos de 2 universidades brasileiras de renome, conhecidas internacionalmente, de um lado nós tínhamos uma turma de alunos que eram cotistas, que são cotistas, porque a lei de cotas pretende reparar um dano de 300 anos causados aos afrodescendentes, foram vítimas de racismo e aporofobia praticados por os alunos da outra universidade. Ou seja, em qualquer lugar deveria acontecer prática de racismo, menos em uma universidade que é o lugar de conhecimento. E diga-se de passagem, internacionalmente reconhecida. Internacionalmente reconhecida. Se trata de PUC e USP. E quando isso acontece, quando a mídia propaga essas informações, por trás dessa estrutura que está denunciando o racismo, nós temos que pensar, a educação brasileira está fracassando. É um fracasso. Porque há tanto tempo que a gente tem leis que punem o racismo, ele é um crime inafiançável, ou seja, causa sérios prejuízos a quem praticar. E por que as pessoas continuam fazendo? Por que alguém pode praticar racismo velado porque não tem consciência de que os atos que ele está praticando é um racismo velado? Agora, o que dizer de alguém que está dentro da estrutura do conhecimento, que é a universidade, fazendo um curso de direito que exige um princípio do nosso direito, você também é advogado e sabe, que é o princípio da congruência. Não é cabível para mim e para você, na condição de advogados, infringirmos a lei. Nós somos num sistema democrático. Estamos aprendendo isso lá. Nós estamos lá para aprender isso, a proteger e cometer direitos. Dessa natureza. Como é que nós estamos estudando para proteger direitos e nós mesmos infringimos esses direitos? Isso, na minha percepção, na minha humilde percepção, porque eu não quero aqui criar nenhum viés de generalidade, representa, na verdade, por trás de tudo isso que aconteceu, um fracasso do sistema educacional. Precisa ser revisto a cada dia, né? Mas interessante eu acho que se nós trabalhássemos essas leis da educação, as demais leis de defesa da consciência negra, né? Eu acho que elas seriam cumpridas automaticamente, talvez. Natural, né? De forma natural, né? Seriam. E se isso fosse implantado lá, eu diria, na base, talvez quando a lei foi instituída, quando foi criada, hoje os adultos as crianças da época talvez já tivessem adultas hoje, né? É um processo de transformação, ele não acontece da noite para o dia, né? Num país em que vergonhosamente escravizou por 300 anos,
nós não podemos querer mudar uma realidade cultural em um curto espaço de tempo. A história está aí para provar que 30 anos é o mínimo para uma verdadeira revolução Sim. educacional. O movimento da consciência negra foi criado em 2011. Agora, né? Recente, é um movimento reconhecidamente recente. Por quê? Porque a data de 20 de novembro tem um motivo. Em homenagem ao maior representante desse movimento, que deu a sua própria vida pelo movimento, que é Zumbi dos Palmares. Nada mais justo do que homenageá-lo nessa data. Mas se a gente considerar que o movimento é de 2011, ou seja, menos de 15 anos atrás, 13 anos atrás, vai estar fazendo exatamente 13 anos que a lei entrou em vigor, é um tempo curto para que a gente diga assim, nós não temos que passar mais por isso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu convivi com o racismo desde criança. Desde criança? Desde criança. Até quando eu não sabia que eu estava sendo vítima de racismo. Eu vim descobrir, na minha adolescência, que eu era diferente. Que eu não podia ter olho verde, porque não é para negro ter olho verde. Até isso, é? Sim. Rapaz, falar disso tinha os olhos verdes mesmo, né? Tinha situações das pessoas pedirem para eu esfregar o olho para saber se era lente. Mas, rapaz, absurdo. Né? Eu não entendia isso. Hoje eu levaria a pessoa à delegacia, né? Porque hoje eu sei que ela está sendo racista. Mas na minha adolescência eu não sabia. E várias outras situações que eu era tratado de forma diferenciada e que eu não percebia. Criança, tudo em decorrência, ainda adolescente, nem levava em conta, né, digamos assim. E o fato mais interessante, Leite, é que o que eu vou dizer aqui talvez as pessoas não saibam, doloroso não é sofrer racismo, é doloroso sofrer racismo por um branco abastado. Mas e ser vítima de racismo por outro preto? Você sabia que existe? Existe não. Existe pretos que eles foram impregnados de tal forma numa cultura racista que eles também se tornaram racistas. Eles têm linguagem racista, eles têm comportamentos racistas. Eu já tive contato com mulheres e homens de ter a pele da minha cor aqui e dizer que não é negro. Mas minha pele é porque estou amarelo. Eu é porque estou amarelo. Preciso de um solzinho, mas eu sou preto também. É uma questão de identificação, né? E aí isso acaba trazendo um problema sério para o país. Porque, por exemplo, quando o IBGE divulga que 56% da população brasileira é negra, isso é o que as pessoas se declararam. Porque a lei permite que eu diga, o recenseador do IBGE passar na minha casa e perguntar como eu me declaro. Se eu quiser dizer que eu sou branco, eu posso. E ele vai colocar lá que eu sou branco. Embora o recenseador de repente dê risada da minha cara, mas ele vai colocar lá que eu sou branco. Ele vai seguir a lei, que autodeclaração. Ou seja, considerando que nós vivemos numa cultura racista, de um país racista, porque o nosso país é racista, muitas pessoas não se declaram. Muita gente se declara... Mesmo sendo, né? Mesmo sendo, muita gente não se declara. Então, se a gente mudasse o mecanismo de declaração, se a heteroidentificação ela fosse feita eu falei heteroidentificação, se a autoidentificação fosse feita por características afrodescendentes, a população é muito maior. É mais do que 56%. Porque existe uma dificuldade, a lei de cotas trouxe esse problema. Tem algumas pessoas que querem se declarar pardas, pretas, para que adquira o benefício... Só para tirar proveito. Para tirar proveito de uma lei que procura reparar um dano causado ao longo de 300 anos. E nem luta pela causa, não luta, não tem talvez, militância alguma, em não tem característica. Até racista, né? Em alguns momentos são racistas, e aí nem se parecem com um negro. Se parecer com um negro. Existem características específicas nossas de se parecer. Não há dificuldade de alguém olhar para mim e dizer que eu sou negro.
Eu Olha, tenho as características sim. necessárias, a cor da pele, mas devido à miscigenação, eu tenho um olho verde, ou eu poderia ter uma pele mais clara, mesmo sendo filho de preto. De repente, meu pai tivesse tido um relacionamento com uma mulher branca, isso naturalmente Sim. poderia acontecer porque é um fenômeno biológico. Sim, Mas sim. existem outras características que estão por trás. Formato do meu nariz, o meu pé, os meus lábios, são características que fazem essa identificação de uma forma diferenciada. Então, a gente costuma dizer que nós precisamos, o país precisa desenvolver uma política social que atenda à perspectiva de quem é negro por características afrodescendentes, mas se parece com preto mesmo, porque na política também está acontecendo isso. Os partidos políticos são obrigados a cumprir uma cota de afrodescendentes. E tem gente se declarando afrodescendente apenas para entrar na cota. Mas aí, no linguajar popular, ele não se parece com um preto. Ele não é... ele não tem essa. E nem se comporta na sociedade como alguém que é. Em nenhum lugar que eu estiver, eu vou admitir qualquer prática de racismo. Eu vou defender essa estrutura. Não porque sou preto, mas porque é condenável. Sim, eu acho que qualquer um deveria defender, independente da cor, né? Independente Eu costumo dizer que a luta das minorias ela tem um peso muito maior e um valor muito mais significativo quando ela é defendida por quem não precisa. Por exemplo, eu e você que somos homens defender o direito das mulheres. E um homem branco defender o direito de um negro tem um valor muito mais significativo do que o próprio preto defendendo os seus interesses. Sim. Eu, através do programa aqui, eu me sinto muito orgulhoso em dizer para você que eu acho que nós já gravamos aqui cerca de, se não tiver uns 20 programas sobre racismo, sobre a cor da pele, sobre movimentos voltados para essa luta aí. Eu acho que uns 20 edições já, temas mais diversos. O maior prazer do mundo eu convido e para a gente tentar. Eu acho que se a gente conscientizar 10 pessoas, 5, 10 pessoas nesse Brasil afora aí. É uma mudança significativa. Não precisa ser 1 milhão de pessoas, não precisa ser 100 mil pessoas. Não, pode ser pouquinho, não tem problema. É um passo muito importante. É um passo, é. Doutor, eu posso pedir um cafezinho pra gente aqui? Faz parte do café com leite, né? Fica à vontade. Produção, vamos tomar um cafezinho aqui? Produção, obrigado aí pelo cafezinho, doutor Inácio. Prepararam um cafezinho para nós aqui de forma muito especial, viu? Por favor, doutor. Obrigado. Quer conhecer um pouco mais sobre esse movimento da consciência negra? É simples, você fica ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. O bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Programa Café com Leite e TV Meio, mantendo você bem informado. Portanto, aos domingos não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho com leite. Em Fortaleza você nos acompanha no canal 18, aqui no Cariri, 16.1. Nos demais estados do país você sintoniza a TV Meio ou as suas afiliadas e acompanha o nosso programa e também a programação da TV Meio. Hoje, de forma muito especial, estamos conversando com o advogado, doutorando. Eu converso com o doutor José Inácio Lopes sobre este tema de extrema relevância, apesar de jovem na sua concepção, né? Que é o movimento da consciência negra, né? Que surgiu em 2011, porém, uma luta de tempos idos, né? De longos anos, apenas foi reconhecida, né, doutor? Sim, sim. Portanto, fique ligado e aprenda, porque é o que eu estou aproveitando aqui, explorando o nosso convidado, o doutor Inácio. É isso, doutor Inácio, eu acho que 11 anos apenas em que foi reconhecido, mas na verdade essa luta é uma luta antiga, né? Uma luta que vem... É uma luta de 300 anos, né? Rapaz, deixa eu te provocar aqui a questão da comunicação.
esse ato que nós estamos cometendo aqui, de conversar, de expor aos nossos telespectadores, a conscientização desse movimento, do movimento negro, dessa luta, ele deve acontecer com mais frequência? Ele deveria ser um debate de todos os ambientes, constantes. Para poder ser transformador, ele tem que ser constante. Na sua fala, a gente conversando aqui, você disse que já gravou vários programas, já deu diversas oportunidades para que as pessoas debatam o tema. Você está de parabéns por fazer isso, valorizo o seu empenho em abrir espaço para esse debate. Mas esse não é um debate de todas as instituições. Pois é. Não E vou te falar, se depender da TV Café com Leite, da TV Meio, eu abro toda semana aí, todo mês. Pode me ligar, Leite, olha, tem um tema esse aqui, nós vamos conversar aqui. Porque eu me orgulho, cara, eu me orgulho. Eu acho que se eu der a minha contribuição, se eu não faço um movimento direto, mas eu estou fazendo aqui indireto. Indiretamente você está contribuindo, né? Indiretamente você está contribuindo então, para o movimento. Se isso contribui, pode me provocar que a gente... O Brasil tem um problema muito sério que é debater temas importantes no calor da emoção e depois esquecer. Foi assim, é assim com o movimento que defende os interesses das mulheres, a Lei Maria da Penha, por exemplo, é assim com as leis antirracismo. A mídia nacional deu um pequeno espaço, e muitas vezes de forma distorcida, para o debate do antirracismo, em virtude do que aconteceu com o jogador Vini Júnior, jogador de nível internacional, que levantou a bandeira do movimento e foi vítima de forma cruel do racismo. Assim, eu costumo dizer que ninguém consegue avaliar a dor de uma mulher estuprada. Dor psicológica, não estou falando de dor física, dor psicológica. Ninguém consegue também avaliar a dor de alguém que é vítima de racismo. E ainda mais no nível que Vini Júnior foi. Sim, sem eu dúvida digo para nenhuma. você, eu estudo há mais de 10 anos o tema, mas não sei se eu estaria psicologicamente preparado para suportar o que ele suportou. E recentemente, olha, publicamente de uma forma... internacionalmente, seguido por milhões de pessoas, sendo visto por milhões de pessoas, porque os jogos do time que ele joga é transmitido para o mundo inteiro. Sim. É um time com a massa de torcida gigantesca no mundo, e ele lá sendo vítima de racismo. Mas ele ser vítima de racismo e suportar tudo aquilo ali é muito pouco perto da indiferença das pessoas que estão lá assistindo. De pessoas que têm poder de tomar decisões. E agora nos entristeceu mais ainda ver que ele tinha tudo para ser o bola de ouro dessa farsa que é escolher o melhor jogador do mundo, e ele não foi escolhido porque faz parte do movimento antirracismo, ou seja, a estrutura que está por trás disso aí também é racista. Dentro do futebol, porque você sabe muito bem que recentemente morreu o rei do futebol, né? Pelé, era um negro. Desconheço um movimento que ele tinha toda a força necessária para fazer, eu desconheço. Ele nem gostava de ser tratado por essa linha. Foi um cara que nunca quis passar pela percepção ou ser acusado de vitimismo. Então Pelé não debatia muito o tema, a posição dele como preto, como uma liderança preta. E tinha tudo, né? Tinha tudo, ele tinha todas as armas. E isso é um ponto interessante. Porque... Aí eu volto lá para aquela tese do primeiro bloco, quando você disse, talvez seja um que não se considere, né? Talvez seja, até porque ele teve um relacionamento com a loira das loiras do país, né? Exato, Nada contra relacionamento com mulheres brancas, não é isso. Mas a questão esses dias eu estava lendo um artigo de uma menina, ela dizendo que
deixou de chorar recente por não se ver nos determinados papéis que o Brasil tinha. E isso me chocou, porque eu não tinha essa informação, viu? Ela disse que começou a perceber que ela era diferente na sociedade quando ela pegou um edital de um processo seletivo para ser Paquita da Xuxa. E lá estava determinado que tinha que ser loira, ter olhos verdes ou azuis. Ela poderia saber dançar o tanto que fosse. Não interessa. Ela não poderia participar do processo seletivo da Xuxa. Ou seja, é histórico o processo de racismo. E às vezes não é perceptível. A Globo agora abriu um importante espaço para o protagonismo negro. Por quê? Porque a gente tem o Lázaro Ramos, a Thaís Araújo, que é a esposa dele, que eles tiveram um espaço na Globo como atores, mas se você pegar as novelas, que é o principal produto da Globo, é as novelas. Se você pegar as novelas da Globo de 2010 para trás, o negro está no papel de subalterno. Empregada doméstica, sempre, capataz de fazenda, agricultor, nunca em protagonismo. Recentemente, ela mais preocupada com a questão internacional, ela abriu espaço para uma novela que é majoritariamente representada por protagonistas pretos. E o questionamento é, será que é pela visibilidade, porque esse movimento está em ascensão e ela quer estar na mídia? Ou é porque, de fato, os seus gestores enxergam? Não, é fácil de provar. Se você pegar a hierarquia da estrutura de gestão da Globo, você vai ver que não tem preto lá. Não tem preto, então, aí você vai ver que realmente é mais pela onda de audiência mesmo. Quando você fala nos que antecedem a 2010... eram contratados, e agora é só para fazer isso aqui, não quer mais te ver. Né? E aí, voltando a essa questão das lideranças, é incrível, acabam se perdendo, porque, por exemplo, o maior movimento do país que nós tivemos, e eu era um jovem, adolescente, que fazia o ensino fundamental, foi quando o Celso Pitta foi eleito prefeito de São Paulo. Lembra? Lembro. Primeiro prefeito preto da América Latina. E você não sabe, nunca fui tão vítima de racismo do que naquele período. Porque as pessoas usavam a imagem, o estereótipo de Celso Pitta para provocar preconceito em mim. Me chamavam de Celso Pitta, grande homenagem, prefeito da maior cidade da América Latina. Mas por trás desse codinome era de forma pejorativa, para tentar me discriminar. Não conseguiam, porque eu já estava me preparando para isso. Num outro momento da história internacional, isso também aconteceu, quando Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos. Aí dessa vez passaram a me chamar de Barack Obama, dizer que eu parecia com ele e tal. E aí o que eu trago o ponto? O que Barack Obama fez pelo antirracismo nos Estados Unidos? Quase nada. Quase nada. Para você entender que existem forças muito maiores estruturadas no sistema. Pelo contrário, foi após Barack Obama que nós tivemos uma das maiores tragédias de violência contra um negro, que foi quando surgiu nos Estados Unidos outro movimento internacional, que é o dos Vidas Negras Importam, quando aqueles policiais mataram brutalmente um negro em uma abordagem policial que não tinha outra coisa a não ser o desejo lascivo de matar, porque preto não é para estar misturado. Cada evento dessa natureza provoca ou aumenta o desejo e a vontade das pessoas de lutarem cada vez mais, né, pelo antirracismo. Né? Tem uma frase, que eu não me recordo do autor, que diz assim, que flores estranguladas são sementes espalhadas. Infelizmente, essa é a regra social. Maria da Penha teve que ser
agredida para que surgisse uma lei para proteger as mulheres, e diga-se de passagem, muitos anos depois, ela sofreu um atentado em 82, e a lei veio surgir há poucos anos, há 18 anos atrás. Mas, na verdade, você falou na defesa da mulher também. Eu queria lhe dizer que aqui nós já gravamos, acho que eu já entrevistei cerca de 20 a 30 programas sobre a defesa da mulher, sobre Maria da Penha, sobre no CRAS, advogado de defesa da mulher. O que você imaginar de defesa da mulher, já gravei aqui também, já conversei, e eu achei isso super interessante, na busca. Não tem o menor sentido esse tipo de... É porque é um movimento das minorias, e aí eu faço um apelo a quem faz parte da minoria, pelo amor de Deus, não transforme uma luta de anos em o que eles mais chamam de mimimi, né? A gente lamenta quando alguém usa um movimento legítimo em benefício próprio. Isso tem que ser uma causa em busca do todo. Eu não participo do movimento negro em defesa de mim. Sim, eu não preciso, eu sei me defender. Mas eu faço em defesa de outros. Por exemplo, eu sou um crítico ferrenho do encarceramento brasileiro. Eu vou dizer isso aqui agora e talvez isso me traga... eu não divulgo, mas eu advogo para qualquer sentimento de injustiça que houver numa prisão de um preto. Por quê? Porque é quem esborrota os presídios brasileiros. Então, quando nós trazemos a questão da Maria da Penha, qual é o peso dessa lei na proteção das mulheres pretas? Porque ser mulher já é difícil, e ser uma mulher preta no Brasil é mais difícil ainda. Porque é fácil de encontrar elas nas periferias da cidade, em profissões subalternas, sem cargos de liderança. E quando elas assumem cargos de liderança, se pagam 25 milhões de reais para matar, né? Como aconteceu com Marielle. Absurdo. Lá no Rio de Janeiro. Sim, você pensar que a vida dela foi avaliada em 25 milhões de reais por um motivo, por um crime político que eu não considero. Eu até teve uma das promotoras que no julgamento trouxe a questão do racismo para a questão da Marielle, e vai muito além disso. Vai muito além da onda de violência machista contra a mulher em si, né? De ela também não ter espaço, ter espaço na sociedade. Mas Marielle, além de ser mulher, uma mulher preta, que defendia interesses dessa estrutura e que, ao levantar a sua voz, ela foi tirada de forma brutal da sociedade. Os efeitos, ao longo de 30 anos, são enormes, porque não se forma uma liderança da noite para o dia. Da noite para o dia. E é discutível a nossa ascensão. Nós somos advogados, eu e você, não há dificuldade dentro de um grupo da estrutura racista de chamar o doutor Leite, mas geralmente o meu é substituído o DR do doutor de um decreto. Imperial é por aquele nego. Uma forma pejorativa de não valorizar, por mais que a gente ascenda, nossa ascensão profissional, financeira, em qualquer aspecto que acontecer, é questionada pelo fato de ser preto. Aí isso nos induz cada vez mais a analisarmos de forma mais criteriosa, para crescer cada vez mais esse movimento, né? Para fazer crescer e, em especial, acima de tudo, conscientizar as pessoas. Eu acho que o movimento que tornou-se nacional recentemente, porque a lei é de 2011, mas tem um detalhe, nem todas as cidades aderiam ao 20 de novembro, não era feriado no país inteiro. Agora, recentemente, que se tornou um feriado nacional, certo? Você entender que não tinha essa adesão, ainda não tem. Porque não amanhã é feriado. Dia que o povo vai aproveitar justamente para descansar. Pode passear em nos centros comerciais para você ver que vão abrir. Alguns centros comerciais vão abrir, os que não vão abrir, o movimento não tem nenhum efeito assim que modifique. Vai simplesmente fechar porque é feriado. Somente. É só mais um feriado. Só mais um feriado, né? Doutor, vamos tomar mais um cafezinho? Vamos sim. Produção, prepara mais um cafezinho para o meu convidado, por favor.
Produção, obrigado aqui pelo cafezinho. Doutor, a produção capricha no nosso café aqui. Café é excelente, favor, viu? Eu já gosto e vou sair daqui gostando mais assim, ainda. A produção botou aqui a xícara, é assim, né, produção? Para melhorar aqui, para ver aqui. Gente, TV Meio, programa Café com Leite, mas em especial muita informação para você. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho, mas em especial sem absorver muitas informações. Esse movimento da consciência negra, que é um tema de extrema relevância, está sendo hoje aqui debatido, né? Nos ensinado, nos proporcionado momentos incríveis sobre o tema. O nosso convidado, ele é doutorando. Eu converso com o advogado, o doutor José Inácio Lopes, que já esteve aqui no nosso programa, já conversamos sobre racismo estrutural, eu me lembro, sim. E hoje ainda sobre esse tema, e quero tê-lo aqui ainda para a gente conversar sobre outros temas que enriquecem o nosso telespectador. Mas hoje esse tema, em detrimento do último dia 20, eu acho que é de extrema importância. Independente da data, né? Eu acho que a data é um mero instrumento identificador, um marco. Do debate. Marco, né? Do debate, mas esse assunto deve ser uma constante o ano inteiro, né? Sim, eu vou fazer até um comparativo aqui. Por exemplo, o Novembro Azul, né, tem a cara da prevenção do câncer de próstata, mas não precisa fazer só em novembro, vamos fazer o ano inteiro, né? O ano inteiro, a prevenção é constante. Então, assim, é um marco, dia 20 de novembro, porém, deve ser uma constante. Ô, doutor Inácio, me diga uma coisa. Nós falamos aí, o senhor já falou algumas vezes sobre essa questão das dificuldades, né? Mas observa-se, de certa forma, que tem-se alguma conquista. Pequena, sim. Mas já se tem um começo, é a pontinha já, né, do iceberg ali, né? Quem sabe lá na frente. Surgindo. Está surgindo, eu acho que isso é um momento muito oportuno. E quais são as conquistas que nós temos ou que pretendemos ter daqui para frente? Eu considero que o marco transformador das grandes conquistas que nós tivemos, eu considero grandes conquistas, foi o espaço que foi aberto para a inserção do negro na universidade. A lei de cotas, que foi tão criticada, que muitos ainda até hoje criticam, que diz que ela é discriminatória. Na verdade, ela é uma lei que buscou corrigir uma distorção social gigante ao longo de 300 anos. E aí as conquistas elas foram vindo na sequência à medida que o negro foi se inserindo na universidade, que é um espaço de debate, ele alcançou diversos outros segmentos. Como eu disse, a gente avançou a partir da lei de cotas, aí começou a surgir o sistema de cotas para o judiciário, o sistema de cotas dos partidos políticos, que ainda não está sendo cumprido. Eu estava vendo os resultados das eleições municipais e analisando regiões onde a presença, a hegemonia branca ainda prevalece, como os estados do Sul, por exemplo. Se eu não me engano, Pará, dos 56 deputados, só tem 2 pretos, mesmo a população lá sendo 30% de afrodescendentes. 30%. 30%. Mas a gente não tem como não dizer que... Mas especificamente nesse caso, também isso depende da conscientização da população. Da população, da estrutura. Da estrutura. Mas a gente não tem como não comemorar e dizer que nós não tivemos grandes avanços. Para 2026
vem outros maiores. Recentemente eu aderi a um movimento nacional que está acontecendo aí. Não sei se você ouviu falar, mas 2026, hoje o Brasil tem 30 partidos políticos. Em 2026 pode ser inserido aí na estrutura política mais uns 10 partidos. E no meio desses 10 partidos, é certo que terá um partido chamado Afro-Brasilidade. Será um partido que só recepciona pretos para se lançarem na política. Legal, né? É uma grande conquista, bandeira, né? Para a gente tentar diversificar e dar maior oportunidade para que o preto possa estar presente nos segmentos de liderança. Nós tivemos, agora nas eleições recentes, um número significativo de pessoas negras eleitas para vereadores. Para vereadores e prefeitos, mas com um detalhe, mais para vereadores, muito pouco para prefeitos. Ou seja, ainda há uma dificuldade de que o preto exerça posição de liderança. Mas aí, essas conquistas, elas demandam um processo. Eu digo que o sistema de cotas foi o marco inicial, porque deu voz ao preto, maior capacidade para discutir o tema, para debater dentro dos ambientes. A construção do ambiente ela é muito importante, porque, por exemplo, se você tem um preto dentro da universidade defendendo seus interesses, naturalmente ali 2 ou 3 brancos que acham que racismo é mimimi pode mudar de consciência a partir da história, a partir do contexto que ele passar a vivenciar. A mesma coisa acontece na política, acontece no judiciário. Recentemente eu gravei um vídeo no meu Instagram fazendo uma crítica às contradições do presidente Lula, de um discurso que ele fez na ONU, em que ele disse que o Brasil, o mundo, precisava abrir maior espaço para os cargos de liderança das mulheres. Em um momento anterior a esse, ele disse que o mundo precisava, e o judiciário brasileiro precisava, abrir espaço para que o negro pudesse ter espaço no judiciário. E aí eu gravei um vídeo de forma crítica, porque não vou admitir que alguém use o que realmente é uma verdade, mas use de forma maliciosa, porque ele, como presidente da República, não dá esse espaço. Ele teve a oportunidade de nomear 2 ministros do STF e ele não nomeou nenhum preto. Também poderia ter nomeado a mulher, afinal de contas, um dos cargos era de uma mulher. Das 2 que tinham, uma se aposentou e deveria, por critério de equidade, ter nomeado uma mulher para o lugar. Ele não nomeou. Então, assim, é um discurso vazio. Sim. A gente tem que ter muito cuidado. Nós temos as nossas conquistas, mas a gente precisa ter muito cuidado com um discurso vazio. De pessoas que fingem demonstrar o interesse em defender a causa. E se analisarmos a coisa macro, e não defendem. É o presidente da República. Quando ele fala assim, não existe aqueles que são os defensores da causa, como você, entendem e captam a mensagem, né? Sim. Mas assim, a massa, no contexto geral... não consegue perceber. E é aí onde está a maldade. É aí onde está a maldade, porque no Brasil é cheio de falsos heróis. Né? Ele pinta com esse discurso de que é alguém preocupado com a questão, mas não faz nada que seja relevante. Ele mesmo não tem nenhuma atitude que seja relevante para dizer que realmente é preocupado com a questão. São uma série de incoerências. Eu trouxe nesse vídeo, está lá no meu Instagram, para quem quiser ver. E a outra incoerência foi quando ele disse que o país precisava liderar o mundo em termos de energias renováveis. Só que no plano de governo dele, ele quer se tornar o maior produtor de petróleo do mundo. Petróleo não é energia renovável. Então, eu estou trazendo essa questão que não tem muito a ver com o nosso tema, mas para dizer para você o poder da linguagem. Sim, o poder da linguagem e o poder do poder, né? O poder do poder. A retórica dele é muito boa. Lula não ascendeu ao poder à toa. Sim, ele é um excelente orador. Sim. Mas o discurso dele se torna vazio quando alguém entende mais ou menos de oratória. É verdade. Com toda a minha humildade aqui, eu consigo apontar essas incoerências. Agora, veja quantas pessoas conseguem apontar isso. E aí é onde entra o meu papel de militante. Alguém pode dizer que nós temos aqui um preto da direita defendendo os interesses contra a esquerda. Não defendo esses. Na verdade, acho que o país tem que sair dessa loucura
de esquerda e direita e discutir os problemas do país. A minha questão principal aqui ele trouxe um debate sobre uma causa que eu milito e que não é a realidade que ele está apontando. Certo. E não é a realidade que Mas ele está aí apontando. vamos lá, porque você conhece, porque quem não conhece passa ali em vão. Aí onde entra o nosso trabalho de militante, que é de levar a sociedade na linguagem que seja possível de entender, sem a riqueza de detalhes que Aí tem a vamos lá, sem o retórica. mimimi, né? Sem a riqueza de detalhes que tem a retórica argumentativa e sem o mimimi. Porque, por exemplo, eu não tenho problema de tratar dessa questão do mimimi, porque eu sou advogado, sou dono de escritório, tenho escritório aqui em Juazeiro, tenho escritório no ICO e me sinto privilegiado para fortalecer ainda mais o quanto o país é racista. Apenas 1% dos advogados brasileiros pretos são donos de escritório. 1%? 1%. Menos de 1% dos pretos brasileiros que são advogados são donos de escritório de advocacia. A grande maioria trabalha para outros advogados. Você entender como é estrutural, como é forte a estrutura do racismo. Então eu não estou aqui para dizer que eu sou uma vítima, eu consegui furar essa bolha. Eu sou dono de escritório. Eu consegui furar essa bolha. Meu debate aqui não é para defender interesses meus. Meu debate aqui é para defender interesses da minha raça, da minha estrutura. E aí o marco da minha geração, é claro, o marco da minha geração, sem dúvida, foi a lei de cotas. Ela continua dando sinais aí de que veio para corrigir um mal gigantesco que foi perpetrado ao longo de 300 anos. Nós tivemos aí no último Enem, um título da redação foi voltado também para herança, Muito bem lembrado. Da herança, né? Os desafios das heranças afro... Da discussão sobre algo assim. É algo assim, sobre os desafios da manutenção da cultura afro, alguma coisa. Mais ou menos isso. É como se... É porque a gente tem problema com a questão da nossa identidade. Mas foi muito oportuno também isso aí, sim, né? É um debate muito importante e aí nisso o MEC tem que ser Agora imagine valorizado. Quantas pessoas a nível Brasil... Mais de 4 milhões de alunos tiveram que debater, que escrever sobre o tema, de debater sobre. Naturalmente sai dali uma reflexão muito importante. Muito importante. Muito importante. Eu achei assim um espetáculo. Quando eu vi, eu disse, cara, isso foi show, foi bem... Magnífico, porque no debate lá está inclusive o porquê de que a escola não está colocando em prática a lei que obriga o estudo de cultura afro, né? Da nossa identidade afro. E se tivesse colocado, olha aí o Enem. Exatamente. São questões importantes que num tema como esse se dá a oportunidade de se debater. E olha que são jovens, né? Sim, está dentro de uma estrutura que vai transformar a sociedade lá na frente. Em não tomando conhecimento, a redação não vai ser. E a gente arrisca até dizer, faz tempo que eu me afastei de sala de aula, mas eu até arrisco ali dizer que a transformação social passa por essa geração de jovens, crianças, adolescentes e jovens, que estão tendo a oportunidade de debater todas essas questões agora. E eu sonho e acredito que nos próximos 20 anos esse tema não vai ser tão necessário de ser debatido, porque a consciência social já vai ter se modificado. Acredito nisso através da educação. Sim, sem dúvida nenhuma. Aquilo que nós conversamos no início do programa, se isso tivesse sido implantado desde a lei lá na educação básica, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. É o que se espera daqui a mais alguns anos. Mais uns 20 anos aí. Não tem problema, nós vamos estar por aqui. Mas o importante é conquistar. E eu quero apresentar o Café com Leite ainda. Ei, doutor, tu lembra que nós conversamos há 20 anos atrás sobre isso? Eu vou estar aqui aposentado. Uns 10 anos, 10 anos atrás. Sim, sim. Eu acho que essa construção de tijolinho por tijolinho, a gente chega lá, né? A gente tem muito o que comemorar, apesar de não ser o que deveria ser, em virtude da dívida histórica que o país tem. Mas há grandes conquistas. Dívida, porém, observa-se a ascensão. Há grandes conquistas a ser celebradas. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa, rapaz, e eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho ali no intervalo? A produção disse que tem um cafezinho especial para nós ali. Mas é rapidinho, tá bom? E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido. É o tempo suficiente para nos deliciarmos de um cafezinho e de uma água mineral. Voltaremos em instantes.
Aquela rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral aqui com o meu convidado, doutor Inácio. Conversamos um pouco mais ainda nesse intervalo sobre esse tema de tamanha relevância. E agora eu quero te agradecer. Agradecer por esse momento, doutor Inácio, e dizer que, como disse durante o programa, em existindo temas a serem debatidos acerca desse assunto, pode me ligar, que para mim é motivo de orgulho, sem soberba, sem nenhuma demagogia aqui. Eu tenho o maior prazer, viu, de levar esse assunto adiante, esse debate, levar o conhecimento da população. E eu sempre tenho dito aqui no nosso programa, se essa semente ficar aí na consciência, na mente de 5, 6, 10 pessoas, para mim, eu sou um homem feliz. Eu não quero 1 milhão, não. Até 5, 10 pessoas, tá bom, tá bom. O importante é a semente ficar plantada, né? Eu estou muito obrigado e volto mais vezes aqui, viu? Leite, eu que agradeço a oportunidade. Quer dizer que a forma como você tem dado espaço para esse debate é de uma grandeza exponencial. Tem um significado muito grande para nós e militamos nesse debate, e a gente acredita na possibilidade de mudança a partir da abertura desses espaços. E sem ser ambicioso, é como você mesmo disse, se a gente conseguir fazer com que 10 pessoas que assistirem ao programa entender que existe um jeito certo de lidar com a sociedade, respeitando as diferenças, a gente já conseguiu alcançar grandes vitórias. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez. Sucesso, que Deus lhe abençoe e conta com a gente. A nós. Tá bom? Gente, TV Meio e você, programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia. Agora sim, depois de estar bem alimentado com informações, você pode descansar bem. Tenha uma ótima semana, que Deus os abençoe. Domingo eu vou estar de volta aqui com o mesmo compromisso e com mais um convidado para você. Beijo a todos.